Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Meus amigos, nós estamos de volta. Atualidades, mais uma vez, agora, sabe o que vai versar sobre o quê? Sobre esporte, atletismo, luta. Mas, enfim, você tem a sua luta diária, mas nós temos uma outra luta tão saudável quanto essa luta sua pela sobrevivência. Hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui o Marcos Mercadante. Ele é um atleta, ele é palestrante, ele é professor de judô, ele já escreveu livro e ele tem a Academia Mercadante aqui na cidade de Araras. Primeiro, um prazer te receber, Marcos. E quanto tempo já você tem essa academia, meu amigo? O prazer é meu, eu estou bem assim, feliz de poder estar aqui, né? Queria falar isso primeiramente, porque eu sou um fã seu, há muitos anos eu venho acompanhando seus programas. Querido. E eu sempre imaginei assim, um dia eu vou estar com ele, sendo entrevistado por ele. Você vê que a gente não é perfeito, né? Estou muito honrado, estou muito honrado. Você tinha que ter um defeito. Estou muito honrado de estar aqui, poder bater esse papo com você. Muito obrigado. É muito gratificante para mim, né? Uhum. E sou um grande fã seu, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E você já entrevistou inúmeras pessoas de renome. Como parabéns. é o seu caso hoje. Eu sou mais um, né? O lutador, evidentemente, creio eu e quero te ouvir, é por isso que você está aqui, né? O lutador nasce antes da academia, não é? Essa é a lógica? Ou nasceu a academia e depois o lutador? Eu vou começar a falar pouquinho da minha história para você entender um pouco. Eu sou nascido e criado aqui em Araras, né? Eu nasci num sítio perto da usina São João. Perfeito. Eu sou filho de pai e mãe alcoólatra. Eu fui cortador de cana dos 7 aos 12 anos. Puxa vida. Eu fui garçom dos 14 aos 16 anos. Eu entrei no judô com 7 anos para comer lanche, num projeto social que a usina São João tinha. Sei. E aí eu só ia para comer lanche. Eu comia 10 lanches, tomava 10 Coca-Cola. Para compensar o dia. Exatamente. Então, dos 7 aos 14 anos, eu só vivi dentro do judô para poder comer meu lanche. Entendi. Aí, com 14 anos... Essa academia, perdão, era na usina São João? Era um projeto social dentro do clube da usina São João. Lá na usina São João. Exatamente. Aí tinha o professor, o Adi Mubarak, que vinha de Rio Claro até a Mubarak, usina. conheço a família toda Mubarak. Eu morei em Rio Claro também. O seu Adi foi meu professor. Sei, foi o cara conheci. Exatamente. Então, toda a minha parte de disciplina, formação, eu sou muito grato a ele. E então ele vinha para cá 2 vezes por semana e aí quando teve a mudança de professor, né, veio o Rogério Trento de Limeira, ele começou a dar um treino mais pesado, mais forte. E aí eu comecei a ganhar as competições. E aí me despertou um sonho de chegar na Olimpíada como atleta. Então aí eu comecei 24 horas por dia pensando em ser um atleta olímpico. Eu falei, eu quero ir para a Olimpíada. E aí então eu abri mão da minha vida pensando em chegar na Olimpíada. E isso se deu em que ano? E aí, então, em 2000, quando eu tinha de 18 para 19 anos, eu consegui entrar na seleção brasileira. E eu saí de casa nessa época, eu vim morar numa república de trabalhadores na cidade de Araras, né, já aqui na cidade. E aí, na seleção, eu participei de uma competição nos Estados Unidos. E essa competição, eu fui medalha de bronze. E essa medalha me deu um espaço muito grande aqui na cidade de Araras. Então, eu abri minha academia, eu tinha 20 anos. Já credenciou, não é? Exatamente. Puxa, super jovem ainda, cara. Com 20 anos e sem ter nenhum aluno, né? Então, eu abri em 15 de dezembro de 92. Quem vai abrir uma academia de judô no meio de festa de Natal, Ano Novo? Quer dizer, eu não tinha noção nenhuma, né? De gestão, de nada. Mas aí, acabou dando certo. Depois de 3 semanas entrou um aluno, foi entrando outro aluno. E nesse meio tempo, eu trabalhava no escritório da usina São João com a Maria Virgínia, né, que era uma das donas. E lá eu pude pegar uma experiência muito boa, assim, de trabalho, de profissional. E aí eu estava já com a academia, estava dando aula em alguns clubes, e aí minha filha nasceu, Natália Mercadante, e aí eu tinha que ter uma escolha. Ou eu deixava tudo aqui que eu tinha plantado, e ia morar em São Paulo para treinar com os melhores atletas, para mim poder buscar a Olimpíada. Sei. E aí eu mudei o meu foco. Eu falei, peraí, eu já vou largar tudo que está aqui, que eu estou plantando há anos. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de ser atleta olímpico, eu vou ser técnico olímpico. E aí então eu comecei um projeto, né, do judô,
E aí eu fui tendo aluno, eu comecei a ter as crianças das escolas, eu dava aula de graça para eles. Então eu fiz um convênio com a escola que era próximo da academia, então as crianças iam treinar e ali eu fui conseguindo buscar talentos. E essa caminhada da Olimpíada, ela é muito demorada e pode ser que não aconteça. E nesse meio tempo, né, a gente conseguiu atender muita gente, já passou na minha mão mais de 16 mil judocas aqui no Araras. Vida. E em 2020, nas Olimpíadas de 2020, nós tivemos o Yudi Santos lutando a primeira Olimpíada, representando a Mercadante e o projeto Kimono de Ouro. Então é uma história assim... Você acompanhou ou assistiu? Não, porque estava na pandemia, né? Tá. Na pandemia não teve torcida. Sei. Então eu fiquei bem triste de não ir, mas muito feliz por ter realizado o sonho. E um sonho que demorou 35 anos, desde os 14, né? Eu estava com 48. E aí eu coloquei um objetivo muito difícil na vida, que é chegar na Olimpíada. E eu tracei uma linha. Então essa linha foi crescendo ao longo dos anos. E aí nesse trajeto todo, né? Eu fiz academia, aí eu casei, eu tive 2 filhos, né? A Natália e o Matheus. Eu tive um carrinho de lanche, vendia cachorro-quente para poder construir a primeira academia. Que maravilha, eu vi isso. Cara. Então, assim, tudo foi muito trabalhoso e tudo muito honesto com o trabalho, com o suor, né? Sem prejudicar ninguém, sem falar que eu era melhor que ninguém. E as coisas foram acontecendo. E eu dependia muito, assim, do poder público, né? Para poder ter ônibus para a gente viajar com a equipe. Uhum. E eu consegui o primeiro patrocinador da academia, que foi a Itaúna, o André Amato, que foi uma pessoa muito importante no início da Academia Mercadante. E aí, esse trajeto, né, ao longo dos anos foi indo, foram aparecendo vários atletas, e aí a minha filha se despontou demais, ela foi atleta da seleção brasileira por vários anos, ela foi medalhista no Campeonato Mundial na Ucrânia. Depois nós tivemos a Sara, que foi vice-campeã mundial no Cazaquistão, aí ela foi campeã mundial escolar na Hungria. Então nós temos medalhas em todas as esferas, em Campeonato Mundial, Campeonato Pan-Americano, brasileiro, paulista. E aí o nome, né, foi criando uma marca. Uhum. Então hoje a marca Mercadante ela é muito forte dentro do Brasil e fora do Brasil. 2006 saiu a lei de incentivo federal e eu tenho um amigo que é o Rogério Sampaio, que é campeão olímpico, e o Rogério conseguiu o primeiro projeto. Aí eu liguei para ele e falei, Rogério, você tem que me ajudar, porque eu estou cansado de pedir esmola para a prefeitura. Né? Porque é difícil, você vai lá, a prefeitura te dá R$1.000, acho que te deu muito, e você não faz nada. Muito favor até, né? Exatamente. Uhum. E eu levava sempre o nome da cidade, né? E aí, então, eu consegui o primeiro projeto, protocolar em 2008, aprovou em 2009, 2010 foi um ano que eu fui atrás de captação, porque você tem que buscar os patrocinadores. E aí, 1º de abril, agora vai fazer 14 anos que o projeto vem rodando. Então, o projeto Kimono de Ouro, ele está entre os 5 melhores projetos do Brasil e é o projeto mais antigo da lei de incentivo dentro do Ministério do Esporte. Sei. É um projeto vencedor, é um projeto que é modelo para o Ministério do Esporte. E através desse projeto, nós atendemos só o ano passado 1.280 crianças. E você, eminentemente, são pessoas que residem na cidade de Araras ou se atende à região também? Até o ano passado nós estávamos em Araras, Jaguariúna e Indaiatuba. Tá. Então nós atendemos as crianças dentro da escola, no contraturno escolar. Então os professores vão até a escola. E de lá, o melhor atleta, a melhor aluno, né, do ano... É o mercadante de lá? Exatamente. A gente coloca dentro do projeto Kimono de Ouro de competição que fica na academia, que é na sede. E aí ele começa a ter a oportunidade de poder participar de competição e ser um grande atleta olímpico, um atleta de seleção brasileira. Então a gente tem um trabalho social, extremamente social, onde a gente identifica um talento, dá a oportunidade dele participar de competição e aí, fico até arrepiado só de falar, ele ganha, né, um espaço muito grande aí na mídia e nos clubes maiores aí. Estou isentando você politicamente, cabe aqui uma observação, você que veio teoricamente, não é? Financeiramente falando, e até numa cidade pequena, né? Chegou aonde você chegou, e o entendimento de abrir espaço. Quando você gera a oportunidade,
seja qual categoria do esporte for, qual modalidade seja, as crianças aparecem e sempre tem o diferencialzinho ali, sempre tem o gêniozinho, sempre tem o talentozinho, como você é um exemplo disso. O que a gente lamenta profundamente é que hoje, os governantes, de uma forma geral, existe muito claramente uma preocupação com eles mesmos. Que, olha, se houvesse uma abertura maior, muitos atletas, especificamente nessa área, estariam aí brilhando no mundo. E você não forma só o atleta, você forma o homem, você forma o caráter, você forma uma família, porque o cara que tem o caráter, e você é um exemplo disso, tem uma angulação, uma amplitude que contagia na melhor maneira e no melhor entendimento de se absorver a palavra contagiar de uma maneira extremamente positiva, cara. Como é bom te ouvir, velho. E assim, falar com o coração é muito importante, eu gosto muito, né? Então, tudo aquilo que eu falo realmente é o que eu vivi e é aquilo que eu sou. E poder ser um exemplo para os nossos alunos é extremamente importante, porque sem dúvida. Eu sou o Sensei Marcos, né? Então, todas as crianças querem ficar do meu lado, querem me ver. Então, assim, tudo saiu da minha ideia, né? Eu que proporcionei tudo isso para eles. Mas eu vou além disso, né? Os governantes que não têm política pública voltada para o esporte é um desastre. Porque o esporte, muitas vezes, o cara vê como uma despesa e não é um investimento. Porque a política pública, né, que é voltada para o esporte, o esporte anda junto com a educação, com a saúde, com a segurança pública. Quantas crianças deixam de ir para o crime, para a droga? Caminho. Então, o esporte é uma ferramenta que transforma a vida. Com Só certeza. que, infelizmente, não existe a política pública voltada para esse fim, né? E aí a gente vê no futuro criminalidade, saúde não consegue atender, né? Então, se tivesse esse tipo de política pública voltada, que realmente olhasse para o esporte como um tipo de investimento. Eu tenho 53 viagens internacionais, já viajei o mundo através do judô. Qualquer país de primeiro mundo, o atleta que chega na seleção ou que ele chega na universidade, né, ele tem que escolher um esporte para praticar para ele poder estudar. No Brasil, ao contrário. A hora que ele chega na hora de ir para a universidade, ele tem que parar de ir para o esporte, trabalhar para poder ter o dinheiro e pagar a faculdade. Olha, o inverso. Me permita aqui um depoimento. Eu estudei no Cesário Coimbra e naquele período não tinha. Quem tinha dinheiro ainda tinha a diversão de ir para a Associação Atlética Ararense, lá na piscina e tal, que a molecada adora isso. Mas quem não tinha, a única opção que você tinha era a educação física. Então você ia na aula durante a semana e os dias da semana em que você ia para a aula de educação física, era maravilhoso. E Araras, eu tive a felicidade de viver num período, lá através do Cesário Coimbra, que em diversas modalidades, a coisa mais linda quando você ia na porta do professor lá da educação física, na sala dele, o seu nome estava lá, escalado para representar o vôlei, o basquete, o handebol, o futebol. E era uma alegria imensa e já era um projeto que ao longo do tempo, hoje parece que foi desvalorizado. Exatamente. Isso na escola, cara. Exatamente. E eu vou além, viu, Paulo? Porque hoje tem a tela, tem o computador e o celular, que as crianças já crescem com isso. Sim. Se o pai não se preocupar em colocar num esporte para praticar uma habilidade motora, né? Pensar de forma diferente, a saúde em si, eu não sei o que vai ser do futuro, porque assim, hoje as crianças, eles têm medo. Você falou alto, eles têm medo. E o esporte dá essa autoconfiança. O esporte dá essa credibilidade para você ser. Discernimento, né? Exatamente. E eu sou um cara extremamente assim, eu confio em tudo aquilo que eu faço, né? Então, eu sei aquilo que eu estou falando, eu tenho convicção que vai dar certo. Eu não sou aquela pessoa, será que vai dar certo? Vai dar certo. Só não vai se você não quiser. Então, eu sou muito positivo. E passar esse tipo de mensagem é extremamente importante, né? Então, assim, voltando na minha linha do tempo, né? Carrinho de cachorro-quente, filho, casei sem ter nada. E aí as coisas foram melhorando, né? Fiz a academia, que tinha 500 metros quadrados. Aí depois eu fui construir minha casa, que eu morei numa edícula por 10 anos. E depois eu consegui comprar o terreno do lado, eu fiz uma ampliação, aí eu construí mais 2.000 metros. Então hoje a academia, ela tem 2.000 metros quadrados de área construída. E nós vamos seguir essa conversa. Eu vou pedir um pequeno break comercial. Estou encantado com você aqui. Eu tenho certeza que quem está nos vendo em casa, da mesma maneira.
Você é uma referência. Pessoal, nós vamos e voltamos. Estou aqui com o Marcos Mercadante, atleta, professor de judô, já escreveu livro, a gente vai falar a respeito desse livro também, e é o grande idealizador e criador da Academia Mercadante. Nós vamos e voltamos. Até já. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água em latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza, eu digo e repito. Viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito. Estamos de volta pela Rede Conecta, a retransmissora da Rede Brasil de televisão. Hoje estou recebendo aqui um ararense que eu tenho certeza que a cidade orgulha-se dele, sem a menor sombra de dúvida. Para você que chegou agora conosco, estou recebendo o Marcos Mercadante. Ele é atleta, palestrante, professor de judô e já escreveu o livro que está aí do ladinho dele, a gente vai falar a respeito, e também comanda a Academia Mercadante. Aliás, o teu histórico e a tua trajetória, ela serve como exemplo para todos nós, né? Político, não político, pai, não pai, o esporte, ele é verdadeiramente saúde. E tenho a impressão que você, impressão não, tenho a certeza disso, que você simboliza e sintetiza tudo isso no significado do esporte. Quando é que nasceu a ideia de você elaborar um livro e é o primeiro? Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o meu nome, eu sempre dei muito valor, né, pela marca Mercadante. E eu tenho um propósito hoje de vida. Então, eu sou uma pessoa muito bem-sucedida, é um cara que chegou no sucesso, uma pessoa simples, que veio da roça. E o meu maior propósito hoje é poder devolver para a sociedade tudo que o judô fez comigo, tudo que o esporte me deu. Então, eu tive que passar por muitas dificuldades, mas toda essa dificuldade do passado me fortaleceu para ser quem eu sou hoje. E pensando nisso, eu falei, eu preciso arrumar uma maneira de ajudar pessoas. De que forma eu vou ajudar mais? Aí eu já imaginava em ter um livro. Eu falei, eu vou escrever a minha história, porque eu acho que vai poder ajudar muita gente. Sim. E nesse livro eu quero passar uma mensagem, acredita em você. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando a academia fez 30 anos, 15 de dezembro de 2022, eu lancei o meu livro, que chama Além dos Tatame. Inclusive, ele tem um modelo aqui. Ele foi editado aonde? Ele foi editado em Leme, mas a gráfica é Mundo Jurídico. Sim. Mas eu fiz assim, um jeito mercadante de ser. Eu contratei uma jornalista, Fundamental. a Viviane Duanetti, que foi extremamente importante nesse trabalho. Fazer a roteirização, Exatamente. Depois eu contratei a pessoa que ia fazer toda a parte da... Ilustração? Da parte da correção ortográfica. Perfeito. Depois eu contratei o cara que ia fazer a diagramação. Depois veio a gráfica. Então eu fiz aos poucos. Você tem ilustrações internamente? Ou eles estão somente... Não, ele é isso aqui, né? Ele está aqui e tem às toda vezes a minha você história. podia ter colocado algumas fotos. Eu coloquei no final dele. Legal. No final tem algumas fotos Aham. e que acaba, né? Eu tenho algumas coisas assim no início da academia. Só mostrar ali. Ó, sensacional. Eu entendi isso, né? É. Você tem foto de menino aí, de criança? Eu aí tenho, a tua essa casa... é a casa que eu morei, né? Até Sei. esse aí É foi na aonde fazenda... no sítio. No sítio? Viel. Sítio Viel. Exatamente. Tá. Então esse material eu uso, que eu dou palestra hoje no Brasil todo. Então era uma casa muito
muito pobre, né? Então, assim, as pessoas querem ser você, mas não quer pagar o preço que se você pagou. Essa senhora é sua mãe? É minha avó. Sua avó. Ela faleceu com 92 anos, e é o Puxa espelho. vida, que A gente maravilha trabalhava na isso. roça com ela. Então, aí eu ilustro, né, que eu era um cortador de cana, eu carpia cana. Então, eu fiz todo o trabalho de roça. E aí eu fui... Algodão, colheu algodão também, é? Algodão, laranja. Fui Sei. garçom, né? Então, Olha eu aí. tenho uma ilustração, assim, que eu uso esse material. E com muito orgulho, viu? Porque, assim, nada foi fácil na minha vida. E poder, de alguma forma, transmitir. Essa aí foi a medalha de bronze que eu ganhei nos Estados Unidos, que, né, para mim Em foi a mais Miami, importante em Miami. Gravei muito lá. É, né? Eu gosto muito daquela cidade. Essa aí é a minha família, né? Na inauguração da academia. Família linda, hein, cara? Obrigado. A Raquel, a Natália e o Matheus. Essa é a academia que eu comecei lá em 92. Era E um no mês de barracãozinho. dezembro? Exatamente, foi aí. É. Então, olha, bem pobre assim mesmo, né? Bem difícil, bem humilde, né? E você vê hoje tudo aquilo que acabou acontecendo, vai ter foto aí Isso aí é um evento que eu faço no teatro, é o prêmio dos melhores judocas do ano, e nesse ano aí que eu fiz o livro, então aí... Em que mês você faz isso? Em dezembro. Sempre em dezembro? Sempre em dezembro, que é o final do ano, né? Da temporada e tal. Aí a gente tem nossos patrocinadores que nos ajudam, então aí é nosso... Né, para ilustrar bastante aí, pode passar. Muito bom, cara. Aí são a Natália Mercadante, foi no Campeonato Mundial, Tá. medalha de bronze, pode passar. A Sara, que foi vice-campeã mundial no Cazaquistão. Aliás, o Brasil... Ele Pode tem... passar mais uma que tem o do Yudi agora. Tá tendo um campeonato, não é? Eu andei acompanhando, eu Foi adoro. no Rio de Janeiro. Pode passar agora que vai, acho que passar. E um campeonato internacional também, que eu andei acompanhando. Esse é o Yudi que lutou as Olimpíadas, né? Representando a gente. Você tem lá, qual é a ordem? Você começa com faixa branca, depois laranja, é isso? Na verdade é branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Cara, você vê que eu sou tão desinformado que pra mim a laranja era inicial e não é. É que o karatê tem umas inversões, mas Sei. todo mundo começa na branca. E eu sou sexto dan, então a minha faixa é vermelha e branca. Eu ia perguntar qual é o seu dan. Qual é o limite de dan? 10. Mas aí existe várias carências. Sei. Nono e 10º dan no Brasil tem pouquíssimo. Então, é por mérito essa faixa. Então, é quando você está mais velho, né? Por tudo aquilo que você trabalhou Realizou. dentro do judô. O Paulo, Você tem dúvida que você vai chegar nisso aí? Eu não tenho nenhuma dúvida. Paulo, na verdade, a minha vida foi feita assim, né? Eu não imaginava ter tudo que eu tenho e ser quem eu sou. A vida foi me moldando e eu fui me ajustando a cada necessidade. E eu fui entendendo, eu fui buscar conhecimento. E isso me ajudou a ser quem eu sou. Você simboliza 2 em 1, que a vida é uma luta. Exato. E você é a própria, né? Então, e o meu sonho maior foi chegar na Olimpíada, né? Então, depois que eu concretizei isso, o que vim é lucro, mas assim, eu vejo que as oportunidades vêm crescendo de uma forma muito grande, assim, hoje a Academia Mercadante, ela tem 1.800 alunos, são 50 funcionários. Aí eu tenho mais de 1.000 crianças nas escolas do judô, Puxa né? vida. Então são mais 15 professores Você trabalhando. tem voluntários ou você remunera Profissionais, todos eles? São todos profissionais. Todos remunerados? Exatamente. E o ano passado eu também comprei, né, 50% de uma empresa de sistema de software que chama Sysmaster. Então, praticamente hoje eu tenho o grupo Mercadante, que tem a Academia Mercadante, o Projeto Queimão de Ouro e a Sysmaster. E como é que você se divide aí, meu amigo? Cara, eu tenho uma facilidade em gestão. Eu gosto muito de estar na liderança. Então, eu estou desconfiado. Isso me faz ter facilidade, né, para ter relacionamento, falar com as pessoas, saber o que pode, o que não pode. Eu sou muito organizado com tudo que eu faço. E o palestrante? Quando é que surge o palestrante? Foi exatamente nessa hora de poder ajudar as pessoas. Então, eu passar... Porque quando você lê um livro, é uma coisa, mas quando a pessoa te vê falando, e a gente acaba emocionando, né? Que nem aqui mesmo, na hora que você estava falando meu nome na entrada, eu acabo me emocionando, porque é difícil chegar onde eu cheguei. Não é para qualquer um, sabe? Não querendo me falar que, é difícil, né? Você sabe, você está na estrada, você sabe como que é difícil.
Minha origem não é muito diferente da sua. Então, mas assim, a gente só chega através do trabalho. Né? E quando a gente chega, você não cai, porque você chegou através do trabalho, você passou pelas dificuldades, você subiu degrau por degrau. E isso é um ensinamento para a gente, né? Então você consegue ajudar as pessoas e consegue se fortalecer ainda mais. E todo dia a gente aprende com quem você menos pensa. Então, às vezes, você vai conversar com uma pessoa humilde, pô, ela vai falar uma coisa, ela fala, caramba, por que eu nunca pensei nisso? Né? Aí você fala com uma pessoa que tem muito mais conhecimento com você, às vezes você não agrega nada. É difícil, né, você mensurar quem pode te ajudar. Então você tem que dar oportunidade para todo mundo estar do seu lado. Olha, você materializou a sua, através da academia, das suas empresas, enfim, e sintetizou tudo no livro. Onde é que acha esse livro? Na rede social, enfim? Na verdade, esse livro tem lá na academia, mas eu não coloquei lugar nenhum para vender. Sei. Quando eu faço palestra, eu faço a doação dele. Ah, que maravilha. Na verdade, eu não vivo assim de renda dele, né? Inclusive esse aqui, ó, eu autografei para você. Pô, que honra, cara, tá? de verdade. Está autografado. Maravilha, te agradeço mesmo. Então, eu coloquei aqui. Vou ler, com certeza. Paulo Leone, desejo saúde, paz, amor e sucesso. Tenha sempre amor no seu coração. Obrigado pelo carinho. Sou seu fã, professor Marcos Mercadante. E eu seu, cara, eu não te conhecia pessoalmente. Muito obrigado, viu, Marcos? De verdade, uma honra, cara. Mas assim, a gente que está à frente aí da sociedade, né, poder estar ajudando principalmente a criança, porque nós trabalhamos a formação da criança. Você né? fazer uma palestra, onde é que te acha? Rede social? Mercadante.marcos. E normalmente você dá preferência para as escolas, normalmente, ou para as empresas? Para as empresas. E porque a tua experiência de vida... E eu não cobro minha palestra. Entendi. Aquilo que eu tenho um propósito, devolver para a sociedade o que o esporte me Quanto fez. tempo você tem de palestra normalmente? Eu sei que a gente vai 1h40. 1h40. É mais ou menos. É tempo pra caramba, hein, velho? Só que depois as pessoas começam a fazer pergunta. Você sabe que E a aí? primeira vez assim que eu fui fazer palestra foi bem aqui na usina São João. Sei. Eu fui fazer palestra para os cortadores de cana. Uhum. E eu fui um cortador de cana. E aí eu vi aquele monte de gente, falei, nossa senhora, e comecei a tremer e suar, né? Enfim, fui lá, né? O jeito Marcos Mercadante de ser, fui falando tal, e falei da minha vida. E eu não usava nem slide assim na época, né? Era mais assim no bate-papo ali e tal. Quando eu terminei a palestra, tinha 5 pessoas chorando, esperando para me falar comigo. Uhum. E aí, estou falando para você, eu estou vendo eles na minha frente. Tá. E aí eles vieram me agradecer, porque eles podiam, que eles sabem que pode acontecer alguma coisa boa na vida deles, se eles puderem trabalhar, e que eu dei uma palavra que nunca mais eles vão esquecer, e que eles precisavam ouvir aquilo, e que eles viram que, pô, eles têm que acreditar no trabalho deles. Então aquilo foi o que eu ouvi na minha primeira palestra, que eu falei, pô, eu estou no caminho certo. E uma outra palestra que me deixou muito emocionado foi na base aérea de Anápolis. Uhum. Eu fui fazer uma palestra para os caçadores de caça. Sei. Né? Totalmente... Os pilotos de caça. E eu sempre usei roupa social, né, para ir fazer a palestra. E aí eu falei, pô, eu vou chegar lá, os caras tudo medalhado, tudo uniformizado. Eu falei, pô, que roupa que eu vou, né? Aí eu falei, não, eu vou de kimono. É o meu instrumento de trabalho. Aí fui lá, levei o kimono na mochila e tal. 10 minutos antes da palestra, a sala lotada, eu peguei e coloquei meu kimono. A hora que eu entrei na sala, eu vi que todo mundo olhou assim, meio espantado. Sei. Eu falei, agora eu estou no meu lugar. Pronto. Eu dei uma palestra que nunca mais vou esquecer. Que Foi espetáculo, sensacional. Uhum. E aí, quando eu terminei a palestra, foi muito engraçado, porque não podia chegar perto do Crippen, do caça. Uhum. Os caras me levou no Crippen, fiquei do lado. E quando eu estava indo pro Crippen, eu só ouvi assim, professor, um cara chorando, desesperado, chorando. Eu posso te dar um abraço? Eu olhei assim, assustado, todo mundo olhou, não entendeu nada. Aí ele veio me dar um abraço, ele falou, foi Deus que te mandou de São Paulo para você vir aqui me ajudar. Você não sabe o que você fez. Me abraçou, chorou, de soluçar. E aí eu fiquei muito comovido, chorei junto, as pessoas também choraram junto. E ele estava passando por uma dificuldade muito difícil. E aí ele ouvindo a minha vida, que a dele também não foi diferente, da nossa, eu acabei ajudando de alguma forma. Então isso não tem preço. Né? Isso te faz feliz, te faz melhorar cada dia. Então, e assim, né, quando você fala de uma forma que transmite confiança,
credibilidade, que vai dar certo, quem está do outro lado entende que vai ajudar de alguma forma. Essa é a grande motivação da vida. Além dos tatames, está aqui a biografia de Marcos Elias Mercadante, uma história real de superação e sucesso. Cara, que gostoso de ouvir. Você fez uma palestra para todos nós, não para mim só, mas especialmente para quem está em casa nos acompanhando. Eu gostaria que você voltasse outras vezes aqui para partilhar essa coisa da vida. Às vezes nós nos encontramos em situações verdadeiramente que a gente pensa que não tem saída. Sempre tem uma saída, né, Marcos? Você é o exemplo disso. Tudo na vida tem saída, depende das suas atitudes, do seu ato, aquilo que você quer para você. Então, se você quiser, eu sempre falo que a vida tem 2 caminhos. E você nunca sabe o que pode acontecer lá na frente, mas você tem que escolher um. Sim. Se vai dar certo ou vai dar errado, você tem que escolher. Mas só dá errado se você não fizer certo. Com certeza. Né? Então, quando você anda com pessoas boas, não tem como você ser uma pessoa ruim. Agora, se você anda com aquelas pessoas que não te traz felicidade, que não agrega, o que você está fazendo ali? Então, você também tem que saber que caminho que você quer chegar. E quanto mais eu ajudo, eu acho que minha vida transborda ainda mais. E eu, todo dia que eu vou deitar, eu agradeço a Deus. E eu sempre peço, quantas pessoas eu vou conseguir ajudar amanhã? Então, isso para mim é um dilema hoje de vida, poder ajudar, poder transmitir, dar oportunidade, porque o dar oportunidade, Paulo, parece fácil, mas é difícil. Porque eu não tive oportunidade, eu tive que criar todas as minhas oportunidades. Espetacular. Então eu tive que criar, ninguém me deu nada. E eu fui achando os caminhos, fui falando com um, fui quebrando a cara ali, e poder criar as oportunidades, e poder chegar onde eu cheguei. E hoje dar oportunidade, eu sou uma pessoa privilegiada por Nós Deus. precisamos criar aqui o Minuto Mercadante, o MM, sempre com uma mensagem de otimismo. Querido, o nosso tempo terminou, é por isso que eu estou te interrompendo, mas eu sei que a tua vida ela não é dotada de interrupção, muito pelo contrário. Ela é dotada de abertura e de oportunidade para todos aqueles que estão na mesma vibração que você está e que você partilha. Marcos Mercadante, uma honra ter te conhecido. Eu gostei do Elias, Marco Elias Mercadante. Obrigado por você ter vindo, querido. Obrigado, viu? Sou seu fã, obrigado. Estou muito honrado de estar aqui. Espero poder estar aqui novamente mais vezes. Não tenha dúvida que a honra foi toda nossa. Obrigado. Voltamos. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Olha, estou recebendo pela primeira vez uma super convidada, uma parceira que vai estar conosco aqui todas as semanas. É uma profissional que eu conheço a família e conheço o histórico profissional dela também. E é exatamente por isso que nós vamos, a partir de agora, além de conversar com a profissional, contar um pouco do histórico, né? Porque, afinal de contas, estou aqui com a Renisa Raso. Que coisa bacana, hein? Renisa, primeiro, parabéns pelo teu visual. Aliás, você não poderia atuar numa outra área senão essa, não é?
de arquiteta. O que mais? Qual é a tua formação? Arquiteta? Sou arquiteta urbanista. Urbanista. Isso. E eu te trouxe aqui para a gente bater um papo, vamos estar junto constantemente. Aliás, agradecer antecipadamente os parceiros, não é, que acreditam no teu trabalho. Aliás, vamos mencioná-los, que acho que vale a pena. Vamos, eu estou aqui com a Krepski, Lari Construção. Estou com a Vilagres também, que é uma marca super parceira minha de revestimentos. E com a Eletropéris, que é uma parceiraça minha na parte de iluminação. Você sabe que eu acho super legal da cidade de Araras? Eu tenho alguma convivência aqui ao longo desses anos, não é? O que eu acho sensacional é que a maioria são de famílias, né, que tem um histórico maravilhoso, 40 anos, 50 anos, 60 anos de tradição. Isso é legal porque credibiliza, né? Exatamente. Renisa, vamos lá. Em que momento você decidiu que você falou, viu, mãe, eu quero ser arquiteta? Na verdade, não foi bem assim. Eu estava seguindo, meu pai era engenheiro civil e eu queria trabalhar com ele. Então, eu estava para o lado de administração de empresas, porque há 22 anos atrás não era como é hoje, né? Visto o setor de engenharia. Até que chegou no momento, sempre gostei de desenhar, pintar. Minha mãe falou, pera, por que você não faz arquitetura? Aí me deu um estalo, eu falei, nossa, verdade. Falei, deixa eu prestar o vestibular. Aí passei e amei, né? Hoje eu sou apaixonada. Eu fiz Belas Artes. Eu entrei no Mackenzie, na Belas Artes e na Unip. E optei por fazer Belas Artes. Entendi. Você sabe que eu tive a coragem de fazer também exame de arquitetura. Meu Deus do céu, eu não tenho a menor noção de absolutamente nada. Mas você sabe aquela fase de adolescente, né? Então são modismos que eu não tenho histórico nenhum na família, absolutamente ninguém. Cada vez que eu penso nisso, eu falo, meu Deus do céu. Bom, você é casada, você tem uma filha, é isso? A Helena, uma filha de 11 anos. E administra legal? Porque você está constantemente viajando. Sim, sim. Graças a Deus eu tenho redes de apoio, né, em casa. E tenho também a minha equipe do meu escritório, que hoje meu escritório aqui em Araras, a gente está bem estruturado. Você chegou a ter escritório em Alphaville, é? Isso, tive. Quando eu morei lá 10 anos em São Paulo, trabalhei com alguns arquitetos de nome, assim, onde eu pude ter umas experiências incríveis, como o processo de casa-cor. Então, várias experiências, oportunidades muito bacanas. E daí acabei abrindo meu escritório em Alphaville, no centro comercial. Fiquei lá por alguns anos, até que retornei para Araras. E essa troca, Renisa? É um choque. A experiência, ela está intrínseca. Isso. Mas a convivência e a relação com os clientes, né? Que muitas das vezes não tem uma visão global na questão de arquitetura, de construção. São mundos assim, hoje ainda está mais globalizado, né? Mas antigamente era bem contrastante, né? Mas assim, em São Paulo tudo é muito rápido, tudo acontece, vamos dizer, acontecia, né? Primeiro, que é hoje com a internet. Mas eu trouxe toda essa bagagem, tive muito conhecimento, tive as oportunidades onde vivencializei tudo isso. E aí, quando eu voltei para Araras, aqui estava um pouco atrasado. Né? Então, parece que eu pus o pé no freio. Mas hoje, graças a Deus, está super globalizado tudo. Hoje eu estou correndo assim 2 vezes mais do que em São Paulo. E é muito bacana viver no interior, né? E é legal que você não se priva ou se dedica só ao residencial, não é? Você trabalha na área comercial e também corporativa. Exato. Que são linguagens totalmente distintas, não é? E posicionamento e visões diferentes, né? E clientes diferentes, né? Sim. O que o cliente espera de um residencial é completamente diferente de um comércio, que é completamente diferente das empresas. Como é que dá esse primeiro momento? Você faz um estudo, você ouve, faz o trabalho de psicólogo para poder abstrair, absorver. Super. A gente faz uma entrevista, né, para até eu poder entender o que o cliente espera, né, dessa entrega nossa também. E dentro desse briefing que é chamado, então eu analiso o cliente, faço algumas perguntas que talvez muitas vezes eles nem pararam para analisar, para pensar ou até reparar na casa deles o que realmente é bacana ou não. Então a gente faz esse alinhamento. E eu tenho uma sensibilidade também, até com a prática, né, com os anos de trabalho, para captar um pouco isso, entender o que ele espera. Aí a gente traduz essas necessidades
para um projeto de arquitetura, né, onde vai abranger, atender não só a funcionalidade, mas a estética. E eu sempre falo assim, que eu gosto muito que os meus clientes estejam em casa e olhem e falam, nossa, que delícia que é a minha casa. Ou que o comércio, estou com clientes assim, que eu estou na segunda, terceira loja, ou os meus clientes empresariais, que eu faço a casa, faço as empresas, também é super bacana. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem, a famigerada metáfora. Você já reparou quando você chega numa loja? Eu, por exemplo, não gosto. Eu gosto de eu escolher o modelo, eu já venho com a ideia. E normalmente o cliente tem alguma ideia ou não tem nenhuma. Mas às vezes você faz uma análise, faz uma sugestão e o cliente fala, olha, não era bem isso que eu estava imaginando. É aí que entra a experiência, né? Para administrar esse estado emocional, porque ali é a casa da pessoa. Por isso que eu falo que essa primeira conversa, onde a gente faz essa análise para definir um briefing, é muito importante. Sei. E outra coisa, eu sempre peço referências, para eles me mandarem imagens de referência. Porque às vezes o que é moderno para um não é exatamente o que ele está achando. Então eu posso entender de uma maneira, mas ele me ilustrando isso, aí eu consigo captar melhor ainda esses detalhes para o acerto ser mais preciso. E o aspecto arquitetônico comercial, que já é uma linguagem totalmente, porque não é só o dono, ele tem que comunicar-se com quem vai até ele. E aí? Eu amo, sou apaixonada por obras comerciais, porque esse time de muito rápido e principalmente assim, a sua marca. Nós vamos desenvolver uma nova leitura, uma nova cara para a sua marca, então isso é fascinante. Outra coisa, qual o público que você atende? E qual o público que você quer atingir? Porque o que você atende, você já tem. Mas aonde você quer chegar com a sua marca, né? Quem você quer atingir? Aonde você quer levar tudo isso? Então é muito bacana. Então o trabalho de arquitetura, ele não só envolve o espaço físico, mas todo esse lado também, porque tem que ter um sentido para isso. Entre o residencial e o comercial, qual é a necessidade do tempo? Porque falar, Renise, em quanto tempo vai ficar pronto? Porque a pessoa fica preocupada, né? Ela quer logo resolver, né? O residencial é um período mais longo, né? Que é todo um processo, muitas equipes envolvidas, então são obras muito maiores, geralmente, né? E o comercial é sempre para ontem. Aí que já começa, a partir da primeira reunião, já dá aquela adrenalina, tipo, é para ontem. Então, assim, vamos alinhar tudo muito rápido e para fazer acontecer. Cara, eu fico imaginando, né? Porque a pessoa está casa nova, porque olha, porque eu vou receber um pessoal no final do ano ou no meio do ano, eu precisava logo disso. Você trabalha toda ela, a parte arquitetônica toda, desde de fachada, sala, cozinha, vai lá para o fundo, depois normalmente tem piscina, uma ala, eu não quero fazer festa, tem gente que gosta de festa, então como é que se dá isso? É aí que a gente entende, né? Qual é seu estilo de vida, qual é a sua rotina, quais são os seus prazeres, né? Que você gostaria de ter em casa para a gente desenvolver isso fisicamente, né? Então, eu faço toda a planta de arquitetura, com fachada, com os ambientes definidos. Depois a gente faz a parte de interiores, é onde a gente vai dar cara, né? Então, eu falo assim, a planta de arquitetura, a gente define os espaços. O interiores, a gente vem para embelezar aquele espaço. Então, uma sala bem decorada, valorizar, né? Então, a gente vem com essa parte. Então, é muito bacana. Então, eu acompanho os clientes também na escolha e compra de materiais, que isso é bacana, porque os ajustes são feitos aí. Porque ele olha o projeto e ele gosta, mas às vezes chegou na loja, até eu faço essa adequação de gosto com custo também, porque é importante. Porque às vezes as pessoas acham, porque é lindo, não dá para mim, ou está muito distante. E eu acabo tendo um lado super positivo do nosso trabalho, é que a gente se adapta ao bolso do cliente também. Então, a demanda dele, então a gente vai comandando. Então, eu faço substituições de materiais, substituições de peças. Por quê? Para ele ter aquele resultado. Porque é muito frustrante a gente ver um projeto, amar e depois falar assim, não, eu não consigo fazer isso. Mas olha, eu vou fazer um meia-culpa aqui, até o Gilson, que foi que me aturou, eu falei, Gilson, o que nós vamos colocar no nosso cenário, né? E a priori ele fez com madeiras e madeirites, me fugiu o nome agora, mas enfim, falei, Gilson,
Não me leve a mal, mas está parecendo uma recepção de dentista. Ele falou, mas Paulo, ele fez o papel da Renisa. Mas o que você quer? Isso aí. Eu falei, cara, sabe o que eu pensei? Eu pensei de um lobby de um hotel, eu pensei numa cobertura, numa sala imensa, que tenha lá um piano. Pois nós estamos agora Olá, que vivenciando. delícia. A biblioteca está aí logo atrás de você, o piano está aqui, o Lúcio está aqui maravilhosamente e ele conseguiu me atender. É bem e ele isso. fez o seu trabalho. É bem isso. Eu acho que é exatamente mais ou isso. menos por aí, né? Exatamente. É você entender o que o cliente espera do resultado e trazer isso para a concretização. Nós ficamos em 2 itens, vamos para o final aqui, que é o corporativo, que já é uma linguagem também diferenciada, não é? Diferenciada. Envolve muito mais setores, muito mais pessoas que vão usufruir desse Daquele projeto. espaço, né? Então é importante a gente entender qual que é o produto dessa empresa, quais são os setores dessa empresa, como é o processo de trabalho. Então, para a gente dimensionar cada setor de acordo com as suas necessidades também, né? Então, e a hierarquia também que vem, né? Olha, aliás, eu queria chamar a atenção de vocês, né, como eu disse na abertura do programa, a Renisa vai estar conosco aqui, sempre dando dicas, emprestando a esses mais de 20 anos de experiência, apesar de ter essa carinha novinha ainda, super jovem, começou Obrigada. muito cedo na carreira. E semanalmente, você que gosta dessa área, ou pelo menos de curtir, tem programas americanos, não é? Que os caras vão lá, reformam tudo e tal. Eu não perco um, eu gosto muito. Isso é demais. Então eu tenho a impressão que as pessoas que estão em casa, muitas delas também têm essa coisa de ficar olhando. E será que a minha casa... Ah, eu vi, olha, aquela poltrona, aquela cortina, ou aquele ambiente que eu não imaginava. Acho que é mais ou menos por aí, né? É sim, e é muito bacana. E reformar também é surpreendente, né? Que eu falo que é fascinante. Porque você tem uma coisa singela, ou às vezes que está... ao longo do tempo, que hoje a gente está com uma gama imensa, né, de opções para tudo. Então, a transformação do que era para o que ficou, a pessoa fica assim, deslumbrada, não tem como não encantar, né? É a cirurgia plástica residencial, corporativa ou comercial, né? Exato. É um trabalho excepcional. E a computação veio para ajudar isso. Porque hoje você consegue antever aquele projeto que estava no papel, que antes você tinha que desenhar, e hoje você mostra, tira, põe, é assim que você faz lá. Isso, as Renisa? maquetes eletrônicas Sim. dão uma visão muito real. Espetacular Então a isso. gente vai andando pela casa, a gente vai tendo essa visão, o cliente vai realmente... Porque assim, para mim é muito mais fácil ter essa visão 3D, né, imaginária, vamos dizer assim. Sei. Para o cliente muitas vezes é mais difícil. Então a gente usa esses meios de programas para realmente ele se ver dentro da casa. Olha, Renisa, se você me permitir, eu vou dizer o seguinte, você não é a Renisa Raso. Aliás, devia ser o novo título do seu quadro. É Renisa Arraso. Obrigada. A piada deve ser velha, mas eu tinha que deixar registrada. Ah, mas é muito bom, muito bom. Seja Muito obrigada bem-vinda. pelo carinho. Estou muito feliz por você de estar aqui. conosco aqui. Ai, que super legal, o delícia, pessoal adorou. obrigada. Quando soube que você viria para cá, falei, Ai, muito bom. E dividir experiência que faz parte da nossa vida, né, com Renisa? certeza. Muito, muito obrigada. Eu estou imensamente feliz e conto com todo mundo, né, para a gente trazer assuntos relevantes, né? O que eu puder contribuir, estou aqui. Ela vai estar literalmente com a mão na massa, porque ela vai nos locais, ela vai mostrar os produtos a serem utilizados, o que se tem de novidade no mercado, porque a moda em todos os sentidos, ela é reciclada, não é? Exato. O que não era outro dia importante, hoje passa a ser e vice-versa. Exato. É por aí? Por aí e mais ainda, é o que te agrada, o que te faz sentir feliz. Isso é o mais importante de tudo. Bacana. Olha, toda semana a gente vai ter um tema diferenciado. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. A Renisa vai estar conosco todas as semanas. O programa está chegando ao final. Desejo para você um ótimo final de dia, um excelente final de noite para quem não está vendo na terça e também na quinta. E para quem vê na segunda, quarta e sexta, um ótimo final de dia, uma ótima tarde para todo mundo. Beijo a todos. Amanhã tem mais.